Na figura, uma carga positiva Q igual a 7,81 picocoulomb está distribuída uniformemente em uma barra fina, não condutora, de comprimento 14,5 cm. Determine item A, o módulo, item B, a orientação em relação ao semi-eixo X positivo do campo elétrico produzido no ponto P, situado sobre a mediatriz da barra a uma distância R igual a 6 cm da barra. Então, note que o que ele quer encontrar aqui no problema é o campo elétrico no ponto P. Para isso, a gente vai avaliar um elementozinho de carga, um elemento de carga que vamos chamar de dQ. Esse elementozinho de carga dQ vai manifestar no ponto P um campo elétrico, que vamos chamar de campo DE, associado a essa carga dQ. Esse vetor DE vai ser decomposto ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y, de maneira que nós vamos ter aqui a componente desse vetor DEX ao longo do eixo X e a componente desse vetor DEY ao longo do eixo Y. Mas aqui nós vamos poder explorar a simetria dessa configuração. Se tomarmos um outro elemento dQ diametralmente oposto ao elemento traçado inicialmente, este elemento também de carga dQ e também estando à mesma distância R, vai originar no ponto P uma componente também ao longo do eixo Y e ao longo do eixo X. Então, vamos ter aqui uma componente desse outro vetor DE que possui o mesmo módulo do descrito inicialmente, com a coordenada DEX e projetado aqui com uma coordenada DEY. Então, se formos escrever o nosso vetor campo elétrico no ponto P, ele é igual ao somatório de todos os elementos de campo DE, associado às carguinhas dQ. Então, o nosso campo elétrico do ponto P é igual à integral, que é a soma de todas as componentes DEX, mais todas as contribuições DEY. Então, esse vetor DEX está na direção I chapéu, esse vetor DEY está na direção mais J chapéu. Este vetor DEX está na direção menos I chapéu e esse vetor DEY, desse outro eixo, está na direção mais J chapéu. Note que os vetores ao longo do eixo X se cancelam. Então, quando fizermos todo o somatório ao longo de toda essa linha, as contribuições ao longo do eixo X serão nulas. Isso aqui dá zero. Sobram apenas as contribuições ao longo do eixo Y. Quando fizermos esse somatório, nós teremos a resultante apontando na direção mais J chapéu. Então, o nosso vetor é P, ele vai ser dado por essa integral, a integral de DEY, e que podemos escrever como sendo DEY na orientação J chapéu. Então, nosso objetivo aqui é identificar quem é essa componente DEY. Ora, essa componente vai ser a projeção do nosso vetor DE. Se traçarmos aqui o nosso ângulo, um ângulo θ, que vamos escolher como sendo esse ângulo aqui, esse será o nosso ângulo θ. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui nós temos um ângulo θ. Esse mesmo ângulo está aqui, ó. Esse é o ângulo θ. Então, quando fizermos a projeção do vetor DE, nós temos que o DEY vai ser DE cosseno θ, porque está colado ao ângulo. E é igual à contribuição desse lado aqui também. Então, podemos escrever o nosso vetor EP como sendo a integral da componente DEY, de modo que DEY é DE cosseno θ, porque está colado ao ângulo na direção J chapéu. Nosso objetivo, então, é apenas identificar
quem é essa integral de dE cosseno θ. E os limites de integração? Ora, nós vamos integrar ao longo de toda a barra. Se a barra tem comprimento L, e estamos traçando aqui como sendo 0, aqui nós vamos ter L sobre 2, e aqui nós vamos ter menos L sobre 2, de modo a deixar o nosso zero da origem no nosso sistema de coordenadas bem aqui. Então, essa integral ela vai de uma extremidade a outra extremidade, de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. É a mesma coisa de resolver essa integral apenas de um lado e multiplicar por 2. No lugar de tratar de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, nós fazemos a integral apenas de 0 a L sobre 2 e multiplicamos por 2, que dá o mesmo resultado. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a L sobre 2 de dE cosseno θ na direção J chapéu. E nosso objetivo agora é apenas resolver essa integral. Em módulo, nós temos que o EP, que é o campo elétrico no ponto P, é igual a 2 vezes a integral de 0 a L sobre 2 de dE cosseno θ, onde o dE é o campo elétrico do elemento de carga dQ. Então, nós podemos escrever o nosso dE a partir da expressão para o campo elétrico, que nós sabemos que vale kq sobre a distância ao quadrado. No caso aqui, nós vamos escrever o dE. Então, eu vou ter um elemento de campo, que é igual a k vezes um elemento de carga, dividido pela distância, que nesse caso aqui, a distância é a distância do elemento de carga até o ponto P. E a distância do elemento de carga até o ponto P é R. Então, vai ser dividido por R ao quadrado, de maneira que nós temos aqui o nosso dE. Substituindo, o EP vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 a L sobre 2, k dQ sobre R ao quadrado, vezes cosseno de θ. Aqui, nós vamos reescrever o dQ, pois nós estamos tratando de uma barra fina com uma carga distribuída uniformemente. Então, essa barra ela tem uma densidade linear de cargas, dada por dQ sobre dx, onde o dQ vai ser, então, lambda dx. Aqui nós temos uma barra fina não condutora de determinado comprimento, com uma distribuição de carga sobre ela. Então, associado a um elementozinho de carga aqui, que nós temos uma carga dQ, e a um tamanho dx, nós temos um lambda associado. Outra coisa que devemos perceber aqui é o cosseno θ. O cosseno θ pode ser reescrito, porque a gente tem a nossa figura e o θ está aqui nesse triângulo. Então, a gente tem o triângulo formado, onde aqui nós temos θ, aqui nós temos Rzinho, que é a distância do elemento de carga ao ponto de avaliação, aqui Rzão, e aqui é a distância do zero até o elementozinho de carga dQ, onde essa distância x é a nossa variável, é a posição do nosso elemento de carga com relação à origem do nosso sistema de eixos. Então, aqui nós temos x. Com isso, é possível escrever o cosseno de θ. O cosseno de θ vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, é Rzão sobre Rzinho, onde Rzinho pode ser escrito em termos do teorema de Pitágoras. Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado mais x ao quadrado. Então, o Rzinho é a raiz quadrada de R ao quadrado mais x ao quadrado. Com isso, nós substituímos aqui e encontramos o cosseno de θ, que é igual a Rzão dividido pela raiz quadrada de Rzão ao quadrado mais x ao quadrado. Substituindo esse valor de cosseno θ lá na nossa expressão para o dE, aonde tem dQ, nós vamos escrever lambda vezes dx,
Aonde tem r ao quadrado, nós acabamos de mostrar que rzinho ao quadrado é rzão ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui está mostrado aqui do triângulo, onde rzinho é igual rzinho ao quadrado é igual a rzão ao quadrado mais x ao quadrado, e o cosseno θ é dado por essa expressão. Então, substituindo o valor do cosseno θ, que é igual a rzão, dividido por rzão ao quadrado mais x ao quadrado, elevado ao meio, que é a raiz quadrada, né? Tanto faz eu escrever como a raiz ou escrever elevado ao meio. Repete a base, somos expoentes, então vai ficar elevado a 3 meios, e nós temos que a nossa expressão para EP vai tomar a forma. Tirando para fora do sinal da integral os termos constantes, k, lambda e rzão, vai sobrar apenas a integral de 0 a L sobre 2 de dx dividido por rzão ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Então, para encontrarmos o valor do campo elétrico, basta resolver essa integral. Então, vamos colocar aqui do lado o resultado dessa integral. Resolvemos essa integral por substituição trigonométrica. Chamamos x de r tangente de θ. Então, dx de θ é r vezes secante ao quadrado de θ. É a derivada de x em relação a θ, vai ser a derivada disso aqui em relação a θ. O r é constante, a derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ. Então, o teu dx vai ser igual a r secante ao quadrado de θ dθ. Com isso, nós identificamos dx. Substituindo, nós temos a integral. No lugar de dx, vamos escrever r secante ao quadrado de θ dθ, dividido, aonde tem x, nós vamos substituir r ao quadrado mais, vou substituir r tangente de θ aqui, a ao quadrado elevado a 3 meios. Esse r ao quadrado vamos colocar em evidência, pois ele aparece nesse termo e nesse termo. Isso aqui vai ficar igual, tanto o r ao quadrado está elevado a 3 meios, quanto 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então, o r ao quadrado elevado a 3 meios fica r ao cubo. Então, isso aqui vai ser igual, um r do numerador cancela com um r aqui do denominador, vai sobrar r ao quadrado no denominador, que é constante, então sai da integral. Vai ficar a integral de secante ao quadrado de θ dθ, dividido por 1 mais tangente ao quadrado de θ, que é uma relação conhecida, elevado a 3 meios. Essa relação pode ser lembrada quando escrevemos a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se dividirmos todo mundo por cosseno ao quadrado de θ, nós temos onde seno sobre cosseno é a tangente ao quadrado de θ, cosseno sobre cosseno é 1, e 1 sobre cosseno é a secante ao quadrado de θ. Com isso, vamos substituir aonde tem 1 mais tangente ao quadrado de θ por secante ao quadrado de θ. Simplifica bastante a nossa integral, porque vamos ter a integral de secante ao quadrado de θ dθ, dividido por, no lugar de 1 mais tangente ao quadrado de θ, secante ao quadrado de θ, elevado a 3 meios. Isso aqui dá secante ao cubo de θ. Então, simplificando aqui, secante ao quadrado do numerador com 2 secantes aqui que temos no denominador, sobra só uma secante de θ. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre R2, integral de dθ sobre secante de θ. Lembrando que a secante de θ é 1 sobre cosseno θ. Então, vamos reescrever, no lugar de escrever a secante, escrever o inverso do cosseno. Então, dá cosseno de θ dθ. A integral do cosseno θ é o seno de θ. Então, isso aqui fica 1 sobre R2, seno de θ, variando de um θ0 a um θ final.
Para não termos que trabalhar com o θ inicial e o θ final, vamos voltar para a nossa variável original. Daqui a gente tem que tangente de θ é igual a x sobre r, né? Então, a gente pode identificar aqui o seno de θ. O seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de θ é x sobre a raiz quadrada dos catetos ao quadrado somados. Logo, substituindo, nós temos que a integral de 0 a L sobre 2 de dx sobre r ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios é igual a isso aqui, ó, substituindo o nosso seno de θ. É igual a 1 sobre R2. No lugar do seno de θ, nós vamos escrever x sobre raiz de r ao quadrado mais x ao quadrado. Isso aqui variando de 0 a L sobre 2. Tudo isso aqui que a gente fez foi apenas para achar o valor dessa integral aqui, para podermos achar o valor do campo elétrico. Então, substituindo os limites de integração, nós temos que quando x for L sobre 2, basta substituir o L sobre 2 no x, e quando x for 0, esse termo todo vai ser 0. Então, nós temos apenas o valor 1 sobre r ao quadrado, L sobre 2, dividido por raiz de r ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4. Estou substituindo aqui já o L sobre 2 ao quadrado aqui no x. Substituindo na expressão do campo elétrico, nós encontramos, então, o valor do campo elétrico no ponto P. O campo elétrico no ponto P é 2 vezes K vezes lambda vezes R, que multiplica o resultado dessa integral aqui. E o resultado dessa integral acabamos de encontrar. Podemos ainda simplificar o 2 daqui com o 2 daqui, um R daqui com um R daqui, e temos que o AP vai ser igual a... Substituindo os dados descritos no enunciado do problema, nós temos onde a carga vale 7,81 picocoulomb, que é 10 a menos 12, o comprimento da barra é 14,5 centímetros, não esqueci de transformar para metros, a distância R é 6 centímetros, não esqueci de transformar para metros, e como nós temos o lambda aqui, que é carga sobre o comprimento, nós podemos ainda encontrar o lambda. Substituindo, então, nós temos que o EP vai ser igual a K, onde a constante vale 8,99 vezes 10 a 9, vezes o lambda, que acabamos de encontrar, que vale 0,538 vezes 10 a menos 10, vezes o comprimento, que nós já identificamos da barra, que é 0,145 dividido por R, que vale 0,06, vezes a raiz quadrada de 0,06 ao quadrado, mais o L ao quadrado, 0,145 ao quadrado, dividido por 4. Quando você colocar isso aqui tudo na calculadora, você vai identificar que o valor de EP é 12,42 Newton por Coulomb.